Senhor, meus irmãos, nós vamos hoje estudar mais uma lição do trimestre, amém? A lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Vamos fazer uma oração antes de iniciar a aula, amém? Deus Santo, Deus Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, para aprender a sua santa palavra. Senhor, vai de encontro aos nossos irmãos que estão impossibilitados de vir, Pai, para a tua casa, para adorar e exaltar o teu santo nome. Abrevia esses dias, Pai, para que o seu nome seja glorificado cada vez mais em nossa casa de oração. Vá de encontro a cada irmão, cada irmã, Senhor, e nos ajude a fazer a sua vontade. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 3, que tem por título Jó e a realidade de Satanás. Amém? O textuário da lição diz assim, E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática, diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 1, dos versículos 6 ao 12, e depois Jó, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas está na lição, amém? Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre Satanás no contexto do livro de Jó. Nós vamos ver que Satanás é um ser real, ele opera no mundo, e nós vamos estudar sobre o que a Bíblia diz sobre esse ser. Amém? Vamos ler a nossa introdução? Diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de luz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. Bem, meus irmãos, então, tem pessoas que elas gostam de ir para dois extremos. Quais são eles? Querem ignorar a existência do diabo. Ou seja, pessoas que não creem na existência do diabo, não creem que existe o diabo. Porém, as Escrituras, elas mostram que o diabo existe, ele é um ser real. E outro extremo é aquele que coloca o diabo em muita evidência, ou seja, tudo que acontece foi o diabo. Então nós temos que ter uma visão equilibrada, amém?
nós não devemos colocar o diabo em evidência, mas também nós não devemos ignorar a ação do diabo sobre a humanidade. Nós vemos que na vida de Jó, todo o sofrimento que ele experimentou, que ele passou, foi uma ação do diabo sobre a vida de Jó. E olha que interessante. Jó, ele não tinha consciência disso. Ou seja, Jó ele não sabia do diálogo entre Deus e o diabo. Jó não sabia por que ele estava passando por aquele sofrimento. Tanto é que nós vamos ver nas próximas lições, no diálogo entre Jó e seus amigos, que eles buscam uma explicação, um motivo. E Jó ele não entende, ele não sabe o porquê que ele está passando por aquelas dificuldades. Porque ele não sabia do diálogo entre Deus e o diabo. Mas nós, lendo o livro de Jó, conhecendo a palavra de Deus, nós vemos que todo o sofrimento que Jó passou foi de uma ação do diabo sobre a vida daquele patriarca. Então, quem é o diabo? Bem, o tópico 1 da lição diz: o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. Meus irmãos, o diabo ele é um ser espiritual. E qual é a origem do diabo? Bem, Deus ele criou Lúcifer. Nós sabemos disso por Isaías 14 e Ezequiel 28. Deus ele criou Lúcifer. Porém, o diabo ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser como Deus. E nós sabemos que por causa desse motivo, Deus ele expulsou o Lúcifer, na verdade, do céu. E esse se tornou o diabo, Satanás, adversário. E pelo fato dele ser anjo anteriormente, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. E meus irmãos, como se combate um ser espiritual? Se combate um ser espiritual através de armas espirituais. Tem igrejas falando aí para o povo pegar o cinto e bater na parede para expulsar Satanás. Meus irmãos, isso é uma falsa doutrina, porque o diabo ele é um ser espiritual. Amém? Então, como se combate um ser espiritual? Através de armas espirituais. Por ser um ser espiritual, ele não está limitado às leis físicas que nós estamos limitados. Por exemplo, o diabo ele consegue se mover de forma rápida. Está explicado porque, como ele se apresentou a Deus, que ele diz que o Deus ele indaga, de onde vens, ele diz, de rodear a terra. Então, o diabo ele tem poder. Ele é um ser que tem poder. Porém, o poder dele é limitado. Amém? Então, nós vamos estudar mais a fundo. Amém? Vamos ler aqui a lição, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Além de ser um ser espiritual, o diabo é um ser criado. Então o diabo ele não é autoexistente. Ele foi criado, na verdade, Lúcifer. Deus criou o Lúcifer, o anjo Lúcifer, que posteriormente se tornou o diabo. Veja, pelo fato do diabo ser um ser criado, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é infinito. Por quê, meus irmãos? Nós sabemos que esses atributos são atributos de Deus. Deus ele é onipotente, Deus ele é onisciente. E nós sabemos que em Deus tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que eu quero dizer com isso?
Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele comunicou com a sua criação. Então, por exemplo, nós podemos amar. Amém? É um atributo que Deus comunicou conosco. Porém, nós nunca vamos amar no mesmo patamar que Deus ama. Nós podemos ser santos. É um atributo que Deus comunicou conosco. Porém, nós nunca seremos santos no mesmo patamar que Deus. Porém, também tem os atributos incomunicáveis, que são atributos que somente estão em Deus. Que são eles: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade e infinitude. Então veja, o diabo, ele não pode estar em todos os lugares, porque ele não é onipresente. O diabo, ele não pode fazer o que ele quiser, porque ele não é onipotente. O diabo, ele não conhece todas as coisas, porque ele não é onisciente. Então veja, o diabo, ele não tem poder para saber o que nós pensamos, por exemplo. Ele não tem esse poder para saber o que nós pensamos. Ele pode analisar o nosso comportamento e, de acordo com o nosso comportamento, deduzir o que nós estamos pensando. Mas saber o que nós estamos pensando, isso é impossível, porque ele não é onisciente. Então, meus irmãos, tem certas pessoas que colocam o diabo num patamar muito elevado, num patamar quase que igual a Deus. Nós temos que tomar cuidado com uma heresia que se chama dualismo. O que prega o dualismo? Que existem duas forças, a força do bem e a força do mal. E essas são iguais em poder e essas estão sempre em guerra. Nós não cremos assim, porque a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que Satanás, ele sim é um adversário, ele se opõe a Deus, porém ele é um ser limitado. E nós veremos a seguir que toda a obra que Satanás fez na vida de Jó foi supervisionada e foi limitada por Deus. Amém? Vamos ler aqui: um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Vamos ler aqui, meus irmãos, Jó, capítulo 1, versículo 12. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da tua presença. Veja que esse versículo, ele nos relata que Deus, ele deu um limite para a obra do diabo. Então veja, meus irmãos, o diabo, ele não faz o que ele quer se Deus não permitir. Ou seja, tudo que o diabo, toda a ação de Satanás sobre a humanidade, sobre as pessoas, até mesmo contra nós, contra a sua igreja, elas são limitadas, supervisionadas por Deus. Se Deus, ele quiser impedir toda a ação de Satanás, ele impede. Porque ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então veja, tudo que o diabo faz é limitado e supervisionado por Deus. Deus disse para o diabo: faça isso, porém não toque na vida dele. Ou seja, Deus deu um limite para a ação de Satanás. Deus, ele disse: você vai até aqui. A partir daqui você não vai mais. Porque Deus, toda a obra do diabo, ela está limitada, supervisionada por Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar a nossa lição? Um ser dotado de personalidade. Meus irmãos, o diabo,
ele tem personalidade. Amém? Ele não é só simplesmente uma força maligna. Não, ele tem personalidade. Nós vemos que ele tem personalidade. Olha o que diz a lição. Subtópico 3 do tópico 1. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Quando falamos que o diabo tem personalidade, quer dizer o seguinte, que ele pensa, que ele é um ser, ele é um indivíduo. Ele pensa, ele tem sentimentos, então ele é um ser pessoal, ele não é apenas uma força, meus irmãos. Nós vemos na tentação de Jesus que o diabo aparece a Jesus para lhe tentar. Ele aparece como um ser, não como uma força. Amém? Vamos para o tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela lista alguns atributos para o diabo. Então, por exemplo, Satanás, tentador, serpente, acusador. A palavra Satanás quer dizer adversário. E o que isso significa? Isso mostra a oposição que o diabo tem contra a obra de Deus. Nós vemos desde o Antigo Testamento que o diabo ele se opõe à obra de Deus. Ele se opõe à vontade de Deus. Por exemplo, nós vemos que Adão e Eva geraram quem? Caim e Abel. Abel era justo, era temente a Deus. Caim matou Abel. O fato de Caim ter matado Abel, isso mostra o quê? O diabo já agindo na humanidade para se opor à obra de Deus. E qual é a obra de Deus? No Antigo Testamento, qual que era a vontade de Deus? A vinda de Jesus Cristo. A vinda do Messias. Então nós vemos que Satanás, ele se opõe aos filhos de Deus. Porque no Antigo Testamento ele sabia que viria Jesus, o Salvador, o Deus encarnado. Então nós vemos ele se opondo a Abel, porém Deus abençoa e Adão e Eva geram Sete. Sete ele gera seus filhos, seus netos, a sua linhagem. Nós vemos que Gênesis capítulo 6, o mundo estava em iniquidade, estava em impiedade, e aí porém tinha um justo, que era Noé. Todo o mundo em iniquidade, meus irmãos, em pecado, a ponto de Deus destruir, isso era uma obra do diabo contra a vontade de Deus, que era a vinda do Messias. Porém, Deus, ele preservou um justo, Noé. Noé, ele passa pelo dilúvio. Nós vemos que, posteriormente, Deus escolhe Abraão, para que de Abraão viesse a nação de Israel, viesse o Messias. E nós vemos que agora o diabo se opõe à família de Abraão. Por exemplo, a oposição de Ismael a Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Nós vemos também o diabo semeando discórdia na família de Isaac, a oposição entre Esaú e Jacó. Depois nós vemos a oposição entre os irmãos de José contra José. Depois nós vemos a escravidão do povo de Israel no Egito.
isso foi motivado pelo diabo para destruir a nação de Israel. E veja, no Antigo Testamento, o diabo ele tenta destruir a nação de Israel de duas formas. De fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro através da perseguição. E de dentro para fora através da idolatria. E da mesma forma o diabo tenta destruir a igreja. De fora para dentro através da perseguição. E de dentro para fora através de falsos ensinos. De teologias que são doutrinas de demônios. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Porque há falsos pastores, há falsos pregadores, há falsos cristãos, que na verdade não são servos de Deus, mas são servos de Satanás, que estão para destruir a sã doutrina, destruir a igreja. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Outro título do diabo, ele é também chamado de serpente, porque isso nos lembra o animal que ele usou lá no Éden para tentar Adão e Eva. Também é chamado de acusador, porque ele acusa tanto a Deus quanto a nós, os filhos de Deus. Veja, e ele também é chamado de tentador. O que é tentar? Veja, o diabo ele nos tenta para que nós caiamos no pecado. Ele nos tenta para nos destruir. Então o diabo também é chamado de tentador. No relato da tentação de Jesus, o apóstolo Mateus ele é bem claro. Ele chama o diabo de tentador. Amém, meus irmãos? Então o diabo ele tem capacidade também de infligir dor e sofrimento. Foi isso que ele fez com Jó. Olha lá, vamos ler aqui, tópico 2. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então, sem precedentes. Pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer, ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia de se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Mas o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então veja, meus irmãos, o diabo ele tem poder para infligir dor e sofrimento sobre o ser humano, inclusive sobre os servos de Deus. Nós vemos que lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu espinho na carne. Ele fala sobre o seu espinho na carne. E ele fala que, ele escreve que ele tem consciência de que aquele espinho na carne, ele diz que é um mensageiro de Satanás. O que ele quis dizer com isso? Ele tinha consciência de que aquela doença que ele estava enfrentando era uma obra do diabo sobre a sua vida. Então o diabo ele tenta infligir dor e sofrimento sobre nós para nos parar, para que nós deixemos de fazer a vontade de Deus. O diabo deve ter pensado o seguinte: se eu infligir essa dor, esse sofrimento no apóstolo Paulo, ele vai parar de fazer a obra de Deus. Mas, graças a Deus, ele não parou de fazer a obra de Deus. Então o diabo ele tem poder, meus irmãos, para infligir dor e sofrimento. Mas veja, não podemos nos esquecer do seguinte: toda dor, todo sofrimento que o diabo inflige sobre o ser humano é pela permissão de Deus. O nosso Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Então o diabo ele atua na humanidade, ele atua até mesmo em nós, ele pode infligir dor e sofrimento,
Porém, é um sofrimento que é monitorado, é limitado, é supervisionado por Deus. Amém? Que é o nosso Deus onisciente. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio, oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então veja, meus irmãos, não é o objetivo do livro de Jó colocar o diabo em evidência. Porque o livro de Jó ele possui 42 capítulos. E ele só aparece até o capítulo 3. No restante do livro, o diabo nem é mencionado. Porque não é objetivo colocar o mal em evidência. Assim como não é objetivo da Bíblia colocar o diabo em evidência. Por quê, meus irmãos? Porque o assunto principal da Bíblia, o tema principal da palavra de Deus é Jesus Cristo e sua obra redentora. Por isso, nós não podemos colocar o diabo em evidência. Nós não podemos superestimar o mal. Mas nós devemos seguir o modelo bíblico, que é o seguinte: o assunto principal de nossas vidas deve ser Jesus Cristo, a sua obra redentora, a salvação por intermédio da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o propósito da Bíblia é mostrar Jesus, não o diabo. Amém? Então, a Bíblia não nos fala tudo, né, meus irmãos? A Bíblia não nos fala tudo sobre o diabo. A Bíblia não nos informa tudo sobre Deus. Até porque se a Bíblia nos informasse tudo sobre Deus, o nosso Deus não seria onipotente, infinito, eterno. Por quê? Se eu consigo descrevê-lo em sua totalidade em um livro, ele não é um Deus infinito. Mas se a Bíblia não nos revela tudo, quer dizer que ela está em falha? Não, meus irmãos. A Bíblia não nos revela tudo, mas o que a Bíblia nos revela é o suficiente. Por isso que a respeito desse assunto que é sobre o diabo, né? Nós não podemos recorrer ao ocultismo. Nós não podemos recorrer à macumba, à umbanda para entender a obra de Satanás. Nós devemos recorrer à palavra de Deus. Ela é o nosso manual. E se a palavra de Deus nos informa até certo ponto, nós devemos nos contentar com isso. Porque ela não é completa, ela não nos traz todas as informações, mas o que ela traz é suficiente. Amém, meus irmãos? Então nós não devemos colocar o diabo em evidência. Amém? Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Então vejam, meus irmãos, Jó estava passando por esse momento de sofrimento. Mas a graça de Deus estava lá, meus irmãos. Meus irmãos, ai de nós se não for a graça de Deus.
Se não for a graça de Deus, nós não estaríamos vivos, meus irmãos. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos oportunidades de respirar e de fazer a vontade de Deus, de congregar. Nós não teríamos nada, meus irmãos. Por isso nós devemos ser gratos pela graça de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, a graça de Deus está lá. Porque é a graça de Deus que nos impede de sucumbir. Amém, meus irmãos? Vamos ler a nossa conclusão? Conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo livros tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso é importante. O diabo não tocou em Jó como ele quis, mas da forma que Deus permitiu. Então o diabo, meus irmãos, ele não faz o que ele bem entender. Saiamos desta aula com esse entendimento. Toda obra do diabo, ela é limitada por Deus, supervisionada por Deus. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. Vamos para encerrar ler essa referência bíblica. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Veja, meus irmãos, tudo que o diabo faz sobre a igreja, contra as famílias, é limitado, supervisionado por Deus. Então nós devemos ter noção, consciência que o diabo existe, ele é real. E ele é o nosso adversário. Ele se opõe à obra de Deus. Por isso que nós vemos uma grande obra de Satanás contra a família. Por quê? Quem criou a família foi Deus. A família não é uma invenção do homem. A família é uma criação de Deus. E por ser uma criação de Deus, por ser da vontade de Deus, o diabo tem atacado a família. O diabo tem colocado planos, novas formas de formatação da família. Mas nós seguimos com o modelo bíblico, que a família é a união de homem e mulher. E também geram filhos. Então, meus irmãos, o diabo é nosso adversário. Por isso nós devemos estar atentos, vigilantes. Vigiai e orai. Amém, meus irmãos? Vamos ter consciência da obra de Satanás, que ele se opõe às nossas vidas. Ele se opõe à nossa vida. Ele se opõe à igreja de Deus. Mas tudo que ele faz não foge da soberana vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração para encerrar a aula de hoje. Que Deus possa abençoar os irmãos grandemente. Amém? Deus Santo, Deus Poderoso, Deus de honra, Deus de glória. Senhor, eu lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui para aprender a sua palavra. Senhor, abençoa nossos irmãos, nossa irmã Ângela, Pai, o irmão José Ribeiro, a irmã Raquel, que estão impossibilitados de vir para a tua casa para aprender a sua palavra. Pai, conforta o coração dos teus servos. Meu Pai, livra eles, meu Pai, deste vírus que está circulando. Preserva, meu Pai, os teus servos com saúde. E que eles possam, meu Pai, abrevia esses dias, Senhor, para que eles possam estar conosco, te adorando e te exaltando. Senhor, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.